Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse material. Pessoal, se você não me conhece, eu sou o Paulo Sérgio. Pessoal, eu junto com meus colegas, o senhor Givanildo, Ezequiel, nós temos uma proposta de aproximarmos, fazer um network dos profissionais do caça-vazamento, das relações hidrossanitárias, desentupimento, encanadores, manutenções dos técnicos profissionais, daquele técnico que é profissional, que ele utiliza isso como ferramenta para sua manutenção, para sua remuneração. Ele utiliza disso como a sua ferramenta de trabalho. Tá? Se você ainda só faz pequenos bicos, você tem um outro trabalho, ainda faz bico, acompanhe nós, que você vai ter muitas informações que vão agregar o seu trabalho, você vai conseguir a remuneração adequada, não vai ter vai evitar, né, ter prejuízo, mas para isso você tem que levar em considerações vários fatores. Na data de ontem, o professor Jorge Machado, São Paulo, nos abrilhantou com uma palestra tratando do tema orçamento realizado à distância. Então nós temos duas modalidades, né? Pelo menos, tá? Existem outras, mas o orçamento realizado em loco, presencial, e o orçamento realizado à distância. Com as devidas vênias, né, a devida licença, vou pedir ao professor Machado para fazer um breve resumo do que ele nos abrilhantou na data de ontem. Então, o que é que o professor Jorge Machado nos falou ontem? Quando você vai fazer um orçamento à distância, então o cliente entrou em contato com você via WhatsApp, via telefone, via mensagem, via Facebook, Instagram, enfim, YouTube. Ele entrou em contato com você, ele chegou em você. E aí, como é que eu vou dar o orçamento? Pessoal, para eu dar um orçamento à distância, é necessário que eu tenha algumas informações. Eu vou colocar aqui umas informações preliminares que é importante. O professor Jorge Machado, ele nos diz o seguinte, que tem alguns custos que são fixos, que é a sua diária, a do seu ajudante e as dos insumos. Tá? A sua diária, a do ajudante e os insumos. Insumos ele dividiu em café da manhã e da tarde e almoço. Ainda o custo de deslocamento do ajudante até você, para depois vocês deslocarem até o ponto de trabalho. E ainda o combustível. Então esse custo é fixo, beleza? Tranquilo, então passamos a primeira fase. Legal. Então já tem um valor ali, que é esses custos todos. Depois, para eu terminar de formatar esse orçamento, eu preciso de alguns dados preliminares que eu vou coletar nessa entrevista, nessa anamnese, junto com quem está solicitando o orçamento. Tá bom? Posteriormente eu vou passar, se vocês quiserem, manda um recado para nós aqui, que se vocês quiserem nós vamos divulgar, nós vamos elaborar uma forma de atendimento à distância, com questões importantes que você não deve deixar de perguntar. Porém ela não é, uma lista final, ela pode ser abrangida, tá bom? Para algumas pessoas talvez já tenham, é fácil isso, mas para você que talvez não seja muito fácil fazer essa coleta de dados, nos pergunte. Pessoal, quando eu vou, então eu já tenho aqueles dados, eu vou precisar de saber das instalações. Na coleta de dados eu preciso de saber a instalação. Uma instalação mais complexa, um preço. Uma instalação mais simples, outro preço. Porque, mas uma casa, o custo diferencia de uma casa, vou dizer assim, padrão D, de uma casa padrão B? D de dado, B de bola? Sim, os pontos de consumo são outros, as distâncias são outras, o tipo de material e de instalação é diferente. Talvez você não vai numa casa que ela tenha só um banheiro, tá? E uma caixa d'água, ou às vezes nem isso tem. E aí você vai num outro tipo de imóvel que tem 2 caixas d'água, tem 5 banheiros, tem área, tem sauna,
ela tem também lavanderia separada. Muitas vezes uma casa já está ali, a cozinha nas costas dela, né? Já está o tanque. Então, a complexidade é diferente. Outra coisa muito importante que eu considero que é por ali que você tem que começar. A localização. Por que a localização? Concorda comigo que quanto mais distante, maior o gasto? O gasto do seu tempo, o gasto que você tem com o seu veículo é diferente? Então, você tem que começar a colocar por aí, tá bom? Ah, mas como eu calculo isso? Não vai ser agora que nós vamos falar. Tem dúvida? Nos pergunte. Então é o seguinte, a partir do momento que eu sei a distância, a quantidade de pontos que eu tenho que verificar, o tipo de rede hidráulica. Pô, eu tenho uma rede hidráulica de cobre, eu tenho uma rede hidráulica de CPVC, de PVC, de PPR, de PEX. Olha a quantidade de material. É diferente. Tubo metálico, complexidades diferentes, valores diferentes. O tamanho do imóvel é importante. Eu fazer um serviço numa casa popular, vamos dizer, eu fazer o serviço numa casa assobradada, com só um piso, 2 pisos, 3 pisos, é diferente. Eu fazer num apartamento é diferente. Então é isso que você tem que colocar para definir aquele valor da inspeção, tá certo? Numa chácara, então, pô, mas eu tenho uma casa bem simples, só que eu tenho um grande percurso de tubulação com pontos de alimentações que derivam desse ramal. Então, assim, essa complexidade. Temos que verificar, então, inúmeros elementos. Pessoal, e resumindo aqui, então, como que eu vou definir? Vocês viram quantas coisas que eu tenho que levar em consideração? Então, a remuneração que eu tenho que ter, os custos de insumo, que são aqueles custos iniciais, despesas adicionais. Eu tenho despesas adicionais? Isso você já tem que ter colocado, porque ocorre, são despesas adicionais. Ah, não sabe o que é despesas adicionais? Boa! Então vamos considerar aí, vamos pensar e vamos falar aqui. Nós temos ainda um valor que tem que ser destinado para a empresa. Ah, mas eu sou a empresa. Meu amigo, e o dia que você não vai trabalhar, que você não tem chamada, quem é que paga a sua diária? Você deixa de comer, de ligar a sua torneira, de ligar a sua luz? Então tem que ser um valor. Todo o valor que você arrecada não pode ser destinado a você como remuneração. Você tem que deixar, eu vou falar um número aqui, no mínimo, eu estou falando de mínimo 20% destinado para a empresa. É um caixa. Quanto é o ideal? Eu considero 30%. Então, eu cobrei R$500. R$150 não é meu, é da empresa. Ah, mas eu sou empresa. Sim, é seu. Você vai tirar de lá para algumas eventualidades. Tá bom? Para o dia que você não tem trabalho, para compra de material, aquisição de informações. Informações são pagas muitas vezes, tá? Capacitação, manutenção do seu trabalho, ausência de serviço. Então, é assim que deve ser formado o valor e o valor que você cobra na sua inspeção. Beleza? Fui rápido, espero não ter sido muito incômodo. Um abraço, um ótimo dia, uma ótima semana e só há um jeito de se melhorar, estudando, se capacitando, entendendo. Tem dúvida? Todos nós temos. Pergunte. Obrigado, um abraço, fui!